nossas Bíblias, irmãos, Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo de número 5. Apocalipse, livro da escatologia, capítulo de número 5. E nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Vamos falar sobre o segredo revelado. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Existe uma folha em todas as Bíblias que fica mesmo no início. Você vai folheando, em algumas Bíblias é a terceira, em outras é a quarta, e terá todos os livros onde que são. É bom de vez em quando você usar essa técnica que eu usei, de estar ali lendo a sequência dos livros. Daniel fica perto de tal, Jeremias fica perto de tal, e assim você vai se familiarizando com a Bíblia, assim como você se familiarizou tão rápido com o celular. Capítulo 5, versículo a partir do 1, que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus irmãos, eu já falei algumas vezes sobre este capítulo 5, e eu me recordo que da última vez que eu falei, eu disse para os irmãos que houve um profeta que está dentro dos profetas maiores, que teve o privilégio de saber o que estava escrito dentro do livro da escatologia, dentro desse livro selado, antes mesmo de João ir até a ilha de Patmos e ter a revelação em espírito deste livro. E a Bíblia vai dizer que ele chorava muito, lembrando para os irmãos que isso aqui não é literal, isso aqui foi uma visão. Espírito não chora. O que faz a lágrima correr dos nossos olhos é a nossa matéria humana. Poucos irmãos já entendam isso aí. E a Bíblia diz que nessa visão João chorava porque ele sabia da importância que era da humanidade saber do que estava por vir. Porque não tem coisa pior do que você ficar desinformado. Não tem coisa pior do que você ficar sem saber o que está por vir. Mas a Bíblia, ela diz na sua narrativa que nada ficará encoberto que não seja revelado. E a Bíblia nos diz com clareza que Deus, ele revela sim ao seu povo tudo aquilo que há de vir. Deus nunca deixa
desapercebido. E João, sabendo que o livro da escatologia se tratava de acontecimentos futuros, de acontecimentos que viria após a geração que viria à frente, ele se preocupou em deixar a informação do que ia acontecer. E se você ler o capítulo de número 6, você vai ver que quando foi se aberto os selos, é melhor que nós leiamos, depois nós vamos para o profeta que teve essa visão antes mesmo de João. O capítulo de número 6, se você observar, a partir do versículo 1, diz assim, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Isso aqui foi após a abertura do primeiro selo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quando se abre o segundo selo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Porque a preocupação de João era essa, era saber o que estava escrito, era saber o que viria após, nos tempos futuros. O versículo 4 diz que na abertura do segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Mas não parou por aí. Dá-se a continuidade, se abre também, que selo, irmãos? O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não o que, irmãos, danifiqueis o azeite e o vinho. Mas não parou por aí. O versículo número 7 vai se abrir de selo agora, 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem. Você percebeu que em cada selo era uma informação, e em cada selo o animal dizia para ele, vem e vê, porque era isso que ele queria, ver o que estava escrito, o que viria após a sua partida, os tempos futuros. Nós vamos ler o versículo de número 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Mas não parou por aí. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, aqui já é uma revelação que João tem, de onde agora vai aqueles que morreram em Cristo.
Para que lugar que vão? Porque há quem pense que a alma fica vagando. Há quem diga: eu vi o espírito de fulano. Você viu um demônio personificado. Porque aquele que morreu com Cristo está no descanso. Aquele que morreu sem Cristo está no tormento. Não tem isso de alma estar vagando por aí. Quando você vê alguém dizer assim: eu vi o espírito de fulano, não é verdade. O que ele viu foi um demônio personificado. Porque os demônios têm esse poder de aparecer na personalidade de pessoas. É bom que você entenda isso, tá? E caso aconteça isso, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. E ele vai ter que ir embora. Aí vamos aqui, irmãos. Versículo 9, relendo e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E a Bíblia vai revelar o que eles estão fazendo. Que aqui já quebra também a tese de uma doutrina errônea, mentirosa, do adventismo do sétimo dia, que é a doutrina do aniquilacionismo, a doutrina daqueles que, a partir do momento que morreu, acabou, morre corpo, morre alma, morre espírito, e não lembram e não sabem de nada, estão em um sono inconsciente. E isso não é verdade. Na história do rico e Lázaro, nós vamos identificar que ali não é uma parábola. Parábola não cita nomes. Tudo que se cita nome não é parábola. Jesus estava narrando, ali Lucas estava narrando, melhor falando, uma história verídica. E aqui vai mostrar que aqueles que morreram, não morreu, acabou. Não. Eles agora estavam abaixo do trono. E a Bíblia diz que eles estavam clamando, ou seja, clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? Então perceba que eles estão ali conscientes. Aí o versículo de número 11 diz assim: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco. Está falando do que estavam salvos, dos que morreram em Cristo e estavam no descanso. Repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Mas não parou aí. O versículo 12 dizia: havendo aberto o que, irmãos? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro. Vou repetir, irmão, isso aqui é muito profundo. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso é uma profecia. Joel falou sobre isso, que no último dia, nos últimos dias, os velhos sonharão sonhos, jovens terão visões, a lua se tornará como sangue. Joel profetizou isso aqui, que o evangelista João estava vendo na ilha de Patmos, em uma visão escatológica. Isso aqui é tremendo. Versículo 13: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Isso aqui está falando, irmão, dos acontecimentos finais. A igreja não está aqui. Jesus já havia arrebatado o seu povo,
O reinado do anticristo já tinha cessado. E isso acontecerá. Porque essa terra ela será totalmente destruída e será recriada novamente, como Isaías profetizou. E disse que iria ser criado novos céus. A palavra criar, até dentro do dicionário português de Aurélio, fala questionar a existência que não existe. Criar, dentro da cópia dos originais, fala trazer a existência que não existe. Se não existe, é porque essa terra vai findar. Vai ser criada uma nova terra e um novo céu, da qual a nova Jerusalém descerá sobre esta terra. Que lindo, irmão. Qual versículo que vamos ler? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você já imaginou o céu se enrolar como que fosse um rolo? É isso que vai acontecer. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os montes, as ilhas se moverão, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, porque vão ficar assombrados com medo desses sinais, desses acontecimentos. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Eles vão desejar morrer. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos no rosto daqueles que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque na mentalidade deles vai dizer assim: se a gente morrer, a gente não vai passar pela ira, mas todos vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, corrigindo minha fala, o tribunal de Cristo é só para a igreja. Fala do juízo final. Todos irão comparecer diante do tribunal, o juízo final. Versículo de número 17, que é o último. Porque é vindo o grande da sua ira. Quem poderá Era isso que João queria saber, o que estava por vir. Então tudo aquilo que João queria saber, Deus lhe deu o privilégio de saber. Mas antes mesmo de João saber, houve um profeta que está entre os profetas maiores que teve esse privilégio. Antes mesmo de João saber o que estava escrito dentro do livro, esse profeta teve o privilégio de saber. Ele não vai detalhar da mesma forma que João detalhou, mas ele vai falar que se tratava da ira de Deus. João não sabia do que se tratava dentro do livro, se era de ira, se era de algumas promessas, ou o que viria, ele não sabia. Mas esse profeta teve o privilégio de saber. Eu estou falando de Ezequiel, do capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2, e a gente encerra daqui a alguns minutos. Ezequiel, capítulo de número 2, o versículo de número 8, 9 e o 10 diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. A primeira observação é esta: Deus estava falando, come o que eu estou te dando. Comer a palavra não é arrancar as folhas e mastigar. Comer a palavra é você ler ela,
se alimentar dela, viver ela, praticar ela. Come o que eu te dou. Versículo 9. Então vi, isso aqui agora Ezequiel está dizendo que vi. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Que livro é esse? O que está em Apocalipse capítulo 5, está falando deste livro. Só que aqui ele vai ter uma visão ampla. Ele vai ver que esse livro está na mão. Ele vai identificar que esse livro estava na mão de Deus. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. O versículo 10. E estendeu diante de mim, colocou diante dele. Olhe para cá, você entendeu. Vou interpretar isso aqui. Foi mais ou menos isso aqui, ó. O rolo estava na mão, a mão aparece para Ezequiel, que é um dos profetas maiores, e a mão fez isso aqui, ó, na direção dele. A mão se estendeu. Só que quando essa mão se estendeu, o rolo não estava selado, o rolo estava aberto. Porque quando a mão estendeu, Ezequiel identificou o que estava escrito dentro. Ele não especificou como João, mas ele viu o que estava escrito dentro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas, porque ele leu o que estava escrito. Ele vai dizer lamentações. É o que nós lemos nos seus. Pessoas se lamentando. Suspiros, pessoas desesperadas. E ais, que é ira. A gente vimos lá a ira. Toda vez que você lê na Bíblia ais, eu ainda tenho que trazer um ensinamento para os irmãos sobre ais. Esse ais aqui é muito profundo. E começando por aquele texto que diz assim: ai daquele por onde vem o escândalo. Então perceba que Ezequiel, ele tem o privilégio de ver antecipadamente o que João ainda ia ver na escatologia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Eu aprendo que Deus quer revelar coisas que pessoas ainda não conseguiram ver na Bíblia para você. Eu me surpreendo às vezes quando eu estou lendo algumas coisas, mesmo que eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas tem hora que eu fico maravilhado e digo: Jesus, por que eu nunca vi isso? Porque quando eu falo que Deus quer revelar coisas para você que ainda não revelou para ninguém, eu estou falando da compreensão clara, objetiva do que está escrito, que às vezes você já leu, releu, já pregou várias vezes algo em cima de alguns textos, e vai chegar um momento que o Espírito de Deus vai abrir tua visão e tu vai ver coisas diferentes no texto. E isso é revelação. Deus quer te revelar o que ainda não revelou para ninguém, mas para isso nós precisamos nos dedicar para ler a Bíblia. Se a gente não ler, é impossível que Deus nos revele. Eu estava ontem sentado e meditando, porque depois do ensinamento que a gente falamos aqui, quem estava aqui sabe da riquíssima informação que foi dada no ensinamento. Quando eu me sentei, o Espírito de Deus me revelou outra coisa. E eu vou trazer terça-feira, melhor falando, quarta-feira que vem, eu vou falar sobre o tema
traição. Vou mostrar para os irmãos o que é a raiz da traição. Onde surgiu, como começou, de que forma? Porque tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. E a gente vai falar sobre isso. E o que eu estou querendo falar para os irmãos? Estou querendo falar para os irmãos que Deus, Ele não deixa o seu povo sem ser avisado. Esteja atento, irmãos. Quando você estiver em um culto, quando você estiver adorando a Deus, quando você estiver glorificando a Deus num ambiente como esse, esteja atento na voz de Deus. Esteja atento nos ensinamentos, esteja atento na palavra. Não fique se preocupando com barulho, não fique se preocupando com movimento. Se preocupe em entender a Bíblia. Se preocupe em entender a palavra. Porque tem muitas pessoas que é muito bom de barulho, mas não entende nada de Bíblia. Tem muitas igrejas, irmão, que a gente vê muito barulho, muito movimento, mas são os analfabetos de conhecimento. E o que vai te conduzir para o céu é o conhecimento da palavra. O que vai te dar estrutura para sobreviver nessa terra é o conhecimento da palavra, irmão. O que vai te alimentar, o que vai te fortalecer e vai te fazer um crente forte é conhecer, viver e se alimentar da palavra. Eu posso entregar 1000 profecias para você, não vai te fazer diferença nenhuma. Eu posso dar 1000 rodadas na igreja, 10 pulos, falar o culto todo em línguas estranhas, não vai resolver nada na tua vida. Mas quando a palavra ela é revelada, quando a palavra ela tem a direção, porque a Bíblia diz que a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, ela tem uma direção. E quando a palavra ela encontra um espaço na tua vida, entra na tua vida, e tu coloca ela em prática, a tua vida é diferente. Você sabe suportar as pressões da vida. Você sabe suportar os sufocos da vida. Irmão, um crente de oração e um crente que se alimenta da palavra, ele é diferente dos pensamentos, nas decisões, nas atitudes. Ele não age no calor da emoção do momento, porque ele tem um equilíbrio. A palavra de Deus, o Espírito de Deus lembra para ele: tu sabe o que está escrito. Tu não pode fazer isso. Por isso a importância de nós nos dedicarmos, irmãos, em conhecer, porque não tem coisa melhor. Houve um dia que eu estava, acredito que era um negócio de 4 horas da manhã mais ou menos, eu comecei a agarrar no sono, e de repente eu fui transportado para um ambiente que eu não conheço, e sei que era um lugar muito bonito, e tinha um pasto, e era um pasto muito verde. Agora o pasto era verde. Quando eu olhava na minha direita, além do pasto, eu não via montanha, mas eu via como que fosse cachoeiras de água caindo, mas eu não via pedra, e também não via montanha, mas tinha cachoeira. E lá no meio tinha uma igreja. Eu tentava identificar a placa, mas eu não conseguia identificar a placa dela. Só que eu olhava, e quanto mais eu andava, mais essa igreja ficava longe. Porque a tendência da gente andar é se aproximar. Mas eu andava e essa igreja ficava mais longe. Eu não vou chegar nela não. E quando eu chegava nela na porta, que eu olhava para dentro assim, eu não via ninguém. Tinha uma caixa de som, as cadeiras estavam ali, o solzinho, tinha um microfone, tinha até um pedestralzinho assim, ó, um microfone, e eu olhava para fora, não via ninguém, só o pasto e aquela cachoeira linda caindo. Era uma coisa muito gostosa. E eu olhava para dentro e não via ninguém. Eu falava: Jesus, o que eu vim fazer aqui? Aí o Espírito de Deus dizia para
assim: eu te trouxe aqui para te mostrar o que vai acontecer em muitas igrejas no futuro. Pessoas que vão perder a fé, pessoas que vão desacreditar da vinda de Cristo, pessoas que vão perder o prazer da igreja, pessoas que vão perder o prazer do cultuar a Deus, igrejas ficarão vazias. Foi isso que o Senhor falou para mim. Isso é para os últimos dias. Por isso que há uma narrativa que diz assim: será que quando Jesus voltar haverá fé na terra? Porque o que tem, irmão, de pessoas perdendo a fé não é brincadeira. O que tem de pessoas que estão na igreja, mas estão por cá, mas não tem mais fé, não acreditam mais que Jesus vai voltar, não acreditam mais que Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. E perceba que essa missão que Deus me deu não está muito longe de acontecer. Porque se você observar as redes sociais, o que presta nela, você vai ver que tem coisas que a gente se assusta. Quando a gente vê às vezes aqueles irmãos, aqueles pastores sofridos, que verdadeiramente entregam sua vida pelo povo, por amor à obra, à igreja. A gente vê duas pessoas, o dirigente da igreja ou o pastor da igreja. Quando a gente olha para a igreja, tem 4 pessoas dentro. 4 pessoas dentro de uma igreja. E muitas das vezes, pasme no que eu vou vos dizer, eu vi presencialmente com meus olhos, quando eu estava no Rio de Janeiro, uma igreja enorme, uma sede, que eu fui pregar lá. Eu falei: meu Deus, uma estrutura tão grande como essa, 4 pessoas dentro dela. Aí quando o Espírito de Deus me revelava isso, eu entendi que verdadeiramente, irmão, é o que está escrito na Bíblia. E que você que serve a Deus, se cuide para não perder a fé. Se cuide para não se embaraçar com as coisas desse mundo. Se cuide para não estar focado no materialismo, esquecendo da sua vida espiritual. Cuidado. Porque quando a gente começa a esquecer da nossa vida espiritual, o mundo vai nos sufocando. E quando o mundo vai nos sufocando, a gente vai perdendo a fé. E quando a gente perde a fé, a gente esfria. E quando a gente esfria, não tem prazer em servir a Deus. Você acha que é normal, irmão? Você acha que é normal um crente passar semana sem vir numa igreja? Sem congregar? Sem cultuar? É normal? Não é. Isso já é uma frieza que está tomando conta. E paz no que eu vou lhe dizer, que você não seja um desses que estejam entrelaçados nessa visão futura de perder a fé, mas que você possa fazer como o apóstolo Paulo, ele escreveu nas suas últimas palavras: combati o bom combate, eu vou acabar minha carreira nessa terra, mas eu vou guardar a fé. É o maior desafio hoje, guardar a fé. Ou você olha para Jesus, ou você perde a fé. Ou você olha para o céu, ou você perde a fé. Ou você foca Cristo, ou você vai perder a fé. E quem perde a fé, perde a salvação. Olha somente para Jesus e não esquece. Esquece esse mundo, esquece essa terra. Esquece as caras feias, esquece os inimigos, esquece quem não presta, esquece quem comete escândalo, esquece, foca a tua fé, olha somente para Cristo, para que você não perca
Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para este ciclo de oração. Uma palavra neste primeiro ciclo de oração deste ano de alerta. Você está percebendo a forma que Deus está falando conosco esses dias, irmão? Forma de alerta. Para nós nos cuidar. Tenha cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Que às vezes a gente se quer se preocupar muito com A, com B, com C, esquece da gente. Você fica enchendo a cabeça, se preocupando com fulano, com Betrânio e não sei o que. E fulano e Betrânio não está nem aí para ti. E você vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. E tanta coisa dos outros, e tanto problema familiar. E vai perdendo a graça, vai perdendo o prazer, vai perdendo a vontade de orar, vai perdendo a vontade de ler Bíblia, vai perdendo a vontade de ter intimidade com Deus, de conhecer mais o Deus que você serve. Quando pensar que não, os problemas que sufocou, esfriou, não tem mais força. E nós temos que termos cuidado com isso. Porque não só você está correndo risco com isso, eu também. Eu também corro risco. Se eu ficar focando problema aqui, problema ali, problema aqui, problema ali, problema ali, eu perco a graça, eu perco até a fé. Esfrio e desisto. Eu não posso. Eu tenho que focar. Eu não aprendo uma coisa. Primeiramente, Deus acima de todas as coisas. Depois, você. Segundo, você. Terceiro, você. Se você não estiver bem, você não tem como fazer nada. Se você não está bem, você não tem como nem pregar. Você não tem como dirigir um culto. Você está bem, não consegue. Porque não são todas as pessoas que têm estrutura para dirigir um culto quando não está bem, para pregar quando não está bem. Tem pessoas que têm equilíbrio, mas tem outras que não têm. Então, irmão, a gente precisa estar bem para poder oferecer a Deus o melhor de nós. Se a gente não está bem, a gente não consegue oferecer a Deus o melhor. A gente oferece qualquer coisa para Deus e Deus não recebe qualquer coisa. Porque Deus te dá o melhor e Ele quer o melhor de você. Aprenda isso, irmão. Isso é para o teu crescimento. Isso é para você viver coisas grandes de Deus na sua vida. Despertemos enquanto é tempo. Acordemos enquanto há tempo. Não reclame da demora. Porque a demora, muitas das vezes, é porque você não está se preparando. Às vezes nós queremos algo, mas nós não estamos se preparando para o algo. Às vezes nós pedimos algo a Deus, esperamos algo de Deus, mas nós não estamos nos preparando para receber aquilo. Estamos relaxados. Então, as coisas vão demorando mais, o tempo vai se passando, você fica, meu Deus. E a promessa, Senhor, que o Senhor me prometeu, cadê? Só que você não está se cuidando, você não está caminhando em direção à promessa, você está voltando atrás. Porque quem tem uma promessa de Deus, tem que caminhar na direção da promessa. Jejum, oração, consagração, obra de Deus, trabalho na obra, leitura da palavra, entregar totalmente a vida a Cristo. Aí você está no caminho da promessa. Você pode dizer amém por isto, irmão? Às vezes você pensa que Deus não vai cumprir. Deus vai cumprir. Mas Deus está esperando você se posicionar. Deus está esperando você tomar uma decisão, uma posição, se levantar. Todas as vezes que Deus ia usar o seu servo, Deus dizia, levanta-te e desce. Ô Jeremias, oi, levanta, desce. A casa do oleiro, desce lá. Porque Deus está com tudo preparado. A mesa preparada, tudo posto. Mas você não está pronto ainda. Você tem que se preparar. Fique de pé. Irmãos, amanhã nós teremos culto de pregação. Amanhã teremos culto de pregação. Estaremos aqui com os irmãos para juntos adorarmos o Senhor Jesus.
Deixa eu informar para os irmãos, a nossa ceia será no dia 21 desse mês, a nossa Santa Ceia. Querido Deus e eterno Pai, nós te exaltamos e glorificamos ao seu nome, por tudo quanto o Senhor tem dispensado aos nossos corações. Te agradecemos pelos louvores entoados, ó Pai, por tudo quanto o Senhor transmitiu aos nossos corações. Se tem uma coisa que eu amo, é ouvir a tua voz. Eu quero te pedir, Senhor, que nesses últimos dias o Senhor possa fortalecer o teu povo, possa dar graça e possa levantar na unção e na autoridade da tua palavra. Continue abençoando os teus filhos, guardando, livrando de todo mal. Também oramos pela filha da nossa irmã Sueli, pedimos a tua bênção sobre ela, e que a tua vontade e o seu querer seja feito em sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.